Poderosas, boa noite. Está começando a nossa live especial do dia, né, do mês dos namorados. E hoje com uma super convidada que o que não falta é história para contar. Amor que não cabe na mala, né, gente? São mais de 10 anos viajando juntos. E a nossa convidada hoje é a Nathalie do Love and Road. A Nathalie Deduc é jornalista, viajante profissional, consultora de viagens e foi nômade digital durante todo esse período. Em 2014, ela e o marido, o fotógrafo Rob Kadori, decidiram transformar a paixão por viajar em um estilo de vida. Venderam tudo, se tornaram nômades digitais e passaram 10 anos explorando o mundo juntos. Imagina só, né? Foram mais de 50 países visitados, entre trabalhos remotos, projetos de conteúdo e muita história. Dessa jornada nasceram agora 2 sites, onde eles compartilham, né, dicas práticas, roteiros e inspirações para quem sonha em viajar mais e melhor. Hoje, depois de morar na Tailândia, na Itália e em outros países, a Nathalie está de volta ao Brasil, para nossa sorte, né? Dedicando-se a ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos de viagem com planejamento, experiência e um olhar afetuoso sobre cada destino. A criação da agência de viagens foi, claro, uma progressão natural do estilo de vida nômade que transformou a rotina e o relacionamento, né, nesse jeito de ver e viver no mundo. Então, vamos já chamar a Nathalie aqui. E quem tiver dúvidas, perguntas, manda aí pra gente, porque vamos ver se o convite chegou para Nathalie. Qualquer coisa, dá um toque. Olá! Olá, Tudo bem? tudo bem? Obrigada por ter eu aqui, obrigada pessoal por estar assistindo. Tá sendo, olha, tô super empolgada. Ah, que legal! Quanto tempo! Meu Deus, ela não mudou nada, gente. Eu conheço a Nathalie de 20 anos Ah, atrás, a mesma carinha. então somos duas, estamos muito bem. Ai, eu que agradeço, né? Você aqui hoje, já faz tempo que eu acompanho teu blog, sempre pensei, né? Quero convidar a Nathalie para contar das aventuras, que eu lembro que logo que tu saiu ali da Univale já começasse esse projeto, né? Então, é muita história para contar. Não sei se queres complementar algo da tua Não, apresentação. sim, obrigada por me convidar de novamente, né? Boa noite, pessoal que está assistindo. Está sendo um prazer imenso estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, da experiência de vida, de viagens, que é a minha grande paixão. Então, Carol, muito obrigada pelo convite. E é mais ou menos isso que você falou. 2014 foi a grande virada, né? A gente estudou juntas, eu formei em jornalismo, trabalhei em jornalismo tradicional, TV. Trabalhei por muito tempo com a minha mãe, que tinha um salão de beleza muito famoso em Itajaí. Mas 2014, a minha vida, eu e meu marido, a gente resolveu virar de cabeça para baixo a nossa rotina e decidimos vender absolutamente tudo para viajar. Porque assim, né? Eu sou de uma família classe média para simples, a gente tinha um sonho, conhecer o mundo. Faz como? Aí foi aí que a gente começou, foi aí que começou uma parceria de verdade. Já falando de relacionamento, Carolina, É, já entrando no já assunto, vamos entrar no foi aí. assunto. Nathalie, Entrou se assim, tu puder só, acho que levantar um pouquinho a tua câmera, tá cortando um pouquinho aqui o teu então tá, rosto. me dá uma licencinha. É que Toda. quando eu E a organizei o gente quer te tripé, ver, né? eu organizei baseado na tela inteira. Vamos ver. Ah, Vamos é, porque melhorar. daí muda. Daí Tá ótimo. mudou, é. Agora dá pra ver bem, Então tá, vai tremer um pouquinho. Me dá só um segundinho que eu tô arrumando aqui. Opa, sem problema. é ao vivo a gente faz assim, né? A gente faz. Aí, agora tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Aí, de nada. Quando eu arrumei, realmente eu arrumei com a tela inteira. E daí, em 2014, como eu tava falando, a gente veio, acho que nosso primeiro pegada de parceria mesmo. A gente falou, cara, temos um sonho. Como é que a gente vai fazer isso acontecer? E daí, então, foram 10 anos de história. E voltamos, decidimos voltar e ficar raiz no Brasil ano passado, 2024. Então, exatamente 10 anos aí de vida nômade. Foi. Hoje a gente vai falar, tá, gente, de amor, liberdade, viagem, trabalho, de tudo um pouco aí sobre essa convivência, né, do casal, que eu já acho um desafio o relacionamento por si. Imagina 10 anos viajando juntos, né, Não é Nathalie? fácil. Eu digo que Como a gente. pode Desculpa, pode falar. falar? Desculpa. Não, eu ia perguntar assim, né? Como falasse ali que morava em Itajaí e tal, mas como surgiu assim a ideia? Se tu lembra do primeiro estalo assim de
Vamos viajar ao mundo? Vamos começar? Como é que iniciou esse planejamento? Lembro sim, assim, vou fazer uma história longa, mais curtinha. Quando eu e o Rob a gente se conheceu lá em 2006, a nossa primeira viagem foi para Argentina. A gente foi para Argentina no Festival de Música. E aí a gente decidiu que nós descobrimos, na verdade, que a gente gostava de viajar. Foi uma coisa que a gente descobriu juntos. E passou-se um ano e meio e nós tivemos a ideia juntos de ir para a Irlanda estudar inglês, aprimorar o nosso inglês, que seria importante para nossas duas profissões. A gente foi para um ano lá. E quando chegou lá, a gente trabalhava, estudava, e a gente prometeu um pro outro que assim, vamos fazer um plano. Uma vez por mês a gente vai conhecer um lugar diferente, seja dentro da Irlanda ou seja fora na Europa. E foi aí que a gente começou a pegar um gosto por viajar. Foi aí que assim o negócio aflorou e a gente, naquela época não tinha blog, não tinha nada, a gente saía do trabalho sexta-feira à noite, pegava a mochila, viajava, domingo à noite tinha que voltar, às vezes eu voltava segunda de manhã e ia direto pro trabalho, mas foi aí que despertou esse desejo. Aí, por questões de família, minha mãe adoeceu, tudo, nós voltamos para Itajaí, a vida seguiu seu rumo normal. E em 2013 a gente casou. Em 2013 a gente casou, fomos para a lua de mel, e quando a gente voltou da lua de mel, deu uma sensação muito estranha, sabe, Carolina? Eu até pensei comigo, eu falei, meu Deus, eu demorei 7 anos para casar, eu acho que eu vou me separar. A gente estava estranho, a gente estava assim, tava tudo bem, nós tínhamos a nossa casa, o Rob estava com um bom emprego, eu tinha vendido a minha empresa familiar, também estava procurando uma nova colocação no mercado. Então tudo parecia bem, mas nós dois não estávamos bem. Aquela viagem despertou de novo aquele desejo dentro da gente de ver o mundo. E foi daí que o Rob me chamou assim, Nath, nós temos que conversar. Ai, meu Deus, e o O... frio na barriga, né? Não, eu pensei, cara, demorei 7 anos pra ficar divorciada, com 30 anos. Falei, poxa vida. Mas tudo bem. Ele me chamou para conversar, ele falou o seguinte, que tava tudo bem, tudo bom, mas ele queria viajar de novo, se eu topava alguma aventura dessa de morar em algum outro país. Eu falei, vamos, não tem nada que me prenda aqui. E a ideia era mudar para um país e trabalhar. Primeiro momento a gente pensou em ir para a Austrália e trabalhar lá, mas a gente pensou, mas ele vai ficar preso num país igual, só que num país diferente. E o que a gente vai fazer? Só que em 2014 não tinha essa história de nomadismo digital que tem hoje, né? Isso é muito pré-pandemia, não tinha, né, blogueiro no Brasil falando sobre isso, não tinha informação. E a gente começou a pesquisar internacionalmente. E a gente achou vários casais, principalmente canadenses, que faziam muito isso. E a gente falou, olha, ele olhou pra mim, né? Tu é jornalista, tu só escrever, quem sabe a gente monta um blog, publica e vai dar tudo certo. Bem boba, bem ingênua, né? Porque ainda era nos primórdios da internet. E foi assim que começou, foi com um sonho. A gente traçou daí um plano de tempo, né? A ideia era, isso foi setembro, outubro de 2013, a gente achou que em agosto de 2014 a gente iria viajar. Mas daí deu um ciricutico, deu aquela ansiedade, o trabalho dele já começou a dar incômodo, eu já comecei a vender tudo que nós tínhamos, eu fiz um bazar da nossa casa de roupa, de tudo para levantar grana. Em abril, exatamente abril de 2014, a gente fez as 2 mochilas e saiu, só com uma passagem de ida. A gente falou para a família que voltava em um ano, agora eu posso falar a verdade. A gente não queria assustar ninguém. Ele falou, não, daqui a um ano a gente volta. Mas é claro que a gente também vendendo tudo, botamos a casa para alugar, vendemos o carro, né? Quem volta em um ano não faria isso. Mas foi assim o jeito que a gente se despediu e foi para uma jornada. E daí demorou 3 anos para voltar para visitar a família e os amigos no Brasil. Então e aí esse gosto por viagem só aumenta cada vez mais. E aí, esse primeiro destino de vocês, qual foi? Qual foi o primeiro país quando saiu assim do vamos voltar, mas não vamos? Então, a gente é cheio de planos, né? Então, a gente tinha um plano, porque eu nunca tinha ido, eu já tinha viajado bastante na Europa, mas eu nunca tinha ido para a Ásia, né? Para o Oriente Médio, Ásia. E tinha um festival na Tailândia, que hoje é famoso, todo mundo conhece, os festivais das lanternas, que o pessoal acende umas lanternas que voam, que é o chamado IPEM. E ele acontece geralmente em novembro, ele é um festival de calendário lunar, mas ele acontece em novembro. E a gente falou o seguinte, então a gente está saindo do Brasil em abril, a gente tem que chegar na Tailândia em novembro, a gente queria ver o festival. E nesse meio do caminho, o que a gente fez? A gente conseguiu um voo barato para Madrid. Saí aqui de Navegantes Madrid, a gente falou, a gente vai para Madrid e a gente começa a percorrer a Europa sentido o Oriente. E vai indo, até novembro a gente chegar lá. E no ano que a gente casou, em 2003, nós fizemos a nossa viagem à lua de mel, eu comentei, e a gente conheceu muitas pessoas naquela lua de mel. A gente é um casal meio diferente, a gente foi para um festival de música na nossa lua de mel. Naquele festival de música nós conhecemos muita gente. Então, essa primeira parte da viagem na Europa foi, na verdade, revendo essas pessoas que a gente conheceu no festival. E que daí até ajudou a gente no budget, porque daí ficava na casa de um, via outro. Então, ajudava também nessa questão de... Porque até então a gente já estava com poupança, né?
Então, esse uhum. primeiro ano começou em Espanha, né? Fizemos Espanha, fizemos Portugal, fizemos Marrocos, que eu nunca tinha ido para Marrocos também. Aí fomos fazendo França, fomos fazendo Itália. Aí até a gente indo, aí voamos em novembro, a gente estava na Tailândia, que era o nosso objetivo final daquele primeiro ano. Uhum. Bom, então eu vou mudar um pouquinho a pergunta aqui que eu tinha com base no que tu falasse, né? Que tu falou ali que ele chamou para conversar, então teve essa ideia de, né, viajar, mas que tu tava com frio na barriga. E depois que vocês foram, aí tu viu que realmente era uma questão mais do, digamos, da vida aqui, e daí já começou a mudar esse sentimento, já era assim, não, agora eu acho que me encontrei, começou a passar o frio na barriga ou aumentou? Não, foi. Trocou. O meu frio da barriga foi da incerteza de estar na estrada, que era uma coisa Uhum. diferente, eu nunca tinha vivido isso. Mas foi, eu digo para mim até hoje, para todo mundo que conversa comigo, foi a decisão mais certeira que eu tive, Carol. Foi a mais maluca, né? A mais assim, eu troquei tudo que era muito certo, né? Tudo que era estável, na verdade, por algo completamente duvidoso, por uma estabilidade. Eu não sabia onde é que eu ia tomar café no dia de manhã. Às vezes eu estava em países que eu não tinha ideia de como perguntar onde é que como é que eu compro pão. Então, assim, eu saí completamente da zona de conforto. Eu não, nós dois saímos da zona de conforto. Mas eu acredito que foi a decisão mais certeira que eu fiz. Mais certeira, assim. Não, e hoje olhando, né, que sorte que foi naquela época, porque imagina, talvez se tivesse já dado a pandemia, tu ficasse mais receosa de fazer uma aventura assim, né? Completamente diferente. Assim, eu digo, hoje a gente tem muito mais ferramentas para viajar o mundo, sabe? Assim, é muito mais fácil, tem muito mais informação. Mas também hoje tem muitas outras coisas que preocupam a gente que naquela época não tinha. A gente teve uma pandemia, a gente está tendo guerras na Europa, então tudo isso, queira ou não queira, não que vá atrapalhar de viajar. Quem quiser fazer umas férias, dá para fazer tranquilo. Mas ter essa vida mais nômade e sair meio que sem destino acaba sendo uma preocupação a mais que naquela época a gente não tinha, né? Uhum, com certeza. Então, né, falasse a primeira viagem então de vocês como nômades, daí foi Espanha, Madrid. Sim. Esse Primeiro foi o primeiro destino. E aí depois que vocês começaram essa aventura, o que que começou que tu notou assim, né, já que a gente tá falando de namorados, a mudar no relacionamento, assim? Foi tendo outros desafios, foi tendo mais cumplicidade? Conta um pouquinho assim dessa parte bastidores que não foi tão mostrada. Olha, o que eu digo assim, ó, é a viagem, tanto para um relacionamento amoroso, quanto para um relacionamento familiar, e quanto para um relacionamento de amigos, a viagem é o grande teste, tá? Porque viajando, tu tens o melhor e o pior daquela pessoa. Tu tem o melhor, tu tem um momento feliz, tu tem a divisão de emoções, de descobertas, de aprendizado, é lindo, é maravilhoso. E tu tem o pior, tu tem o cansaço, tu tem o estresse, tu tem a insegurança de que tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Tu tem a chatice O de eu tô dividir comendo banheiro, divide né? Aquela banheiro, coisa. de mochilão a gente divide até meia, tá? Pra ser bem sincero, pra diminuir o volume, divide meia, divide cachecol, tu perde tua privacidade um pouco, a questão até do tempo pra você, a gente passa a ficar 24 horas juntos. Ah, aquele mau humor, ai, não encontrei uma comida que eu gosto, tô doente. Estar doente viajando é uma situação que te deixa num ponto super frágil. Então, assim, tu vê o melhor e o pior do teu parceiro, né, da pessoa que tá contigo. E isso, para algumas pessoas, pode ser um desafio absurdo e pode se transformar em uma coisa negativa. Eu acho que eu e o Rob, a gente conseguiu transformar isso numa coisa que nos deixou ainda mais cúmplices. A gente sempre teve essa visão que, assim, era só nós dois. Então, chovesse canivete, a gente tinha que fazer acontecer, a gente tinha que cuidar um do outro, a gente tinha que no final do dia era só eu e ele. E é muito interessante que a gente tem até hoje uma coisa que, por mais que tenha algum problema, que a gente brigue ou que a gente tenha um desencontro de opiniões, porque na viagem isso acontece muito, a gente não ia dormir brigados. A gente poderia não estar Obrigada. perfeito, assim, né? Tá todo mundo meio risco. Mas a gente se dava um beijo de boa noite, porque a gente tem que dormir na mesma cama de hotel. Não tem sala, não tem sofá. Não, e aí tu vai acordar do outro lado do mundo, né, com uma pessoa brigada, não dá, Então, né? daí só vai ter um problema a mais para resolver. Então, isso É. assim foi mas assim digo, isso foi a receita que nós criamos, né? Cada casal no casal. Eu sei, por exemplo, o Rob, ele quando ele tá estressado, seja no trabalho, entre a gente, mas principalmente aconteceu alguma coisa que ele deixa ele muito preocupado, estressado, ele sai para correr ou para caminhar, é o jeito dele extravasar. E na viagem isso foi muito importante, porque às vezes a gente estava confinado dentro de um Airbnb ou de um quarto de hotel. Eu saía para comer, para fazer alguma coisa, ele disse, Nath, eu vou sair para caminhar. Daí daqui meia hora, uma hora ele volta.
os ânimos estão mais calmos, a gente senta, conversa, né? Porque não é só problema de relacionamento que existe na viagem, é problema assim, cancelou o hotel, perdemos aquilo, e agora faz o quê? Tem o trabalho, né? A gente estava trabalhando junto. Então, acho que essa dinâmica nos deixou mais cúmplice. Poderia ter dado errado, poderia, né? Mas eu acho que Só a se tivesse gente voltado antes daí. mas eu acho que a gente, assim, vamos fazer acontecer, vamos fazer dar certo. E ele é muito paciente, também tem essa vantagem. Sobre ele não tá aqui, né, pra puxar o saco, mas obrigada a dizer, ele é muito paciente, então isso ajudou bastante, assim. Eu vi que ele entrou no comecinho ali, não sei se ele saiu da Ele live, deve mas estar tava de voltando do olho. trabalho. Mas eu lembro que eu acompanhava vocês e às vezes via que ele ia correr, não sei se até maratona ele fez, né? E aí sempre estava de olho em vocês. Agora, pessoal, se alguém tiver dúvida aí sobre tanto relacionamento ou viagem, manda aí as perguntas pra É, gente. pode perguntar o que quiser. O Rob acabou de dizer que tá ouvindo sim. Tá? Mandou uma Eu, mensagem aqui. eu vi que ele passou por aí. E aí, falando um pouquinho da questão do trabalho, né, Nathalie, como que vocês dividiam as tarefas, né, ali no caso do Love and Road, ele era fotógrafo, não sei se daí ficava com o conteúdo, ele com a foto, como que vocês fazem assim o esquema de trabalho nas viagens? Então, esse foi um desafio, né? Porque antes nós dois, cada um tinha o seu trabalho. E quando a gente começou o projeto de ter o Love and Road, de ter o blog, o Rob não era o fotógrafo fantástico que ele é hoje, né? E eu era jornalista de TV e impresso. Então, nenhum dos dois nós não tínhamos conhecimento exato da mídia digital, né? Então, foi meio que um processo que a gente foi aprendendo e as coisas foram se encaixando meio que naturalmente. Foi meio muito orgânico, assim. O Rob sempre foi apaixonado por fotografia e vídeo. Então, ele assumiu essa parte, ele começou a estudar, ele é autodidata. E ele começou a focar nisso. E para mim, escrever era muito natural. Daí eu comecei a estudar toda a parte de questão das mídias digitais, palavras-chave, enfim, todo aquele mundo de. E foi saindo isso natural. Daí ele assumiu, como ele tem uma carreira de business, ele trabalha comércio exterior e logística, ele ficou com a parte dos e-mails de negócios e contato com os clientes. E eu era a pessoa que criava coisas. Eu sempre fiquei mais pro lado criativo, porque a minha imaginação não tem limite, né? Então, assim, e como É ótimo, jornalista, não. e viajando, imagina, muito mais ideia, Então né? a gente separou dessa forma, assim, sabe? Veio meio natural, mas meio também de acordo com a aptidão de cada um. E muita coisa Uhum. eu aprendi com ele, muita coisa eu ensinei para ele, sempre foi uma troca, assim. O legal de tudo isso foi que, assim, foi uma conquista juntos. A gente começou o Love Road do zero, a gente não tinha nada no blog, a gente não tinha nenhuma visualização. Até a gente ter contratos, a gente trabalhar com o departamento de turismo de países no exterior, ser convidado para viagem. Então, assim, foi uma trajetória muito legal que a gente percorreu juntos. Então, isso até é bom, porque daí os dois escolheram os louros, assim, sabe? Isso é bacana, porque daí cria aquela atmosfera até de admiração pelo outro. Pô, chegamos até aqui, olha que massa. Tu quer ver? Quando eu vejo as fotos dele sendo impressa em revista, em um monte de lugar, cara, a foto é dele, mas assim, me enche de orgulho, porque foi uma coisa que a gente construiu e descobriu juntos, assim, nesses anos. É o meu fotógrafo, né, É o meu Nathalie? fotógrafo. Agora o mundo todo conhece. E na questão ali, como tu falasse, dos conflitos, né? Sim, claro que nem viajando já é normal, tem ali às vezes os desentendimentos, mas na questão do trabalho, vocês conseguiam trabalhar bem ou às vezes acontecia também de, que nem tu falasse, discordar de uma ideia ou dar errado alguma coisa e daí brigar e dizer, ai meu Deus, tu fez isso de novo, eu já te avisei, Olha, aquelas coisas. assim, eu vou ser obrigada a falar a verdade que a mais estressada sou eu, tá? Não é fácil falar isso, mas chega uma idade a gente começa a admitir. Eu sou mais estressada com o trabalho, eu sou muito workaholic, eu sou muito perfeccionista, sabe, Carol? Então, assim, isso é até complicado. Eu tenho que, às vezes, ter problema comigo mesmo de lidar com isso. Mas nós tivemos nossos momentos difíceis, sim. A gente teve momentos que a gente discutiu. Como eu te falei antes, assim, a gente nunca foi de quebrar o sarrafo, porque não é o nosso perfil, né? E também porque a gente tinha um acordo de tentar manter uma convivência boa. Ó, ele tá mandando aqui, ó, que ele tá gravando. Tá gravado, é. Admitiu, tá gravado. Então, assim, a gente tem os nossos problemas de desavença, mas a gente sempre tenta conversar, eu, Rob. Eu acho. Aí isso pula já para uma outra coisa que eu acho assim, para qualquer relacionamento, sabe, Caroline? Seja ele na viagem, seja de trabalho, seja no nosso dia a dia, cada um vivendo a sua vida, só dividindo a casa. Comunicação é tudo. E não é fácil.
Não é fácil. Principalmente uma comunicação clara, uma comunicação que não seja na grosseria ou ofensiva, né? Uma comunicação tipo assim, ó, tô nervosa, não tô gostando disso, preciso expor isso, isso e isso, tá? Desculpa, tô sendo assim meia falando alto, mas é porque é o jeito que eu consigo. Tu tem que explicar essas coisas, sabe? E eu acho que isso a gente, por estar 24 horas juntos, a gente meio que descobriu isso logo no começo para fazer funcionar, Uhum. sabe? Então a comunicação, mas assim, óbvio que a gente tinha dia que ficava com o nariz torto um pro outro, né? Vou dar uma volta, É, amanhã eu volto, né? é. E qual, na tua opinião, assim, foi o maior desafio, né? De empreender e estar ali com ele todos os dias, porque daí vira, é, como eu posso dizer, além do romance do parceiro, ainda vira meio que um sócio a questão do trabalho, né? Então, não sei se tem como separar isso também, né? Como que tu fazia, assim? Assim, não é fácil separar, mas é necessário, é essencial, eu diria. Tá? Assim, se eu estou chateada com o Robson Cadori por trabalho, eu não posso levar isso para nossa hora do jantar ou para dormir à noite. Eu não posso. Eu tenho que tentar. A gente tem que tentar. Não é fácil, mas era um exercício diário, sabe? Até mesmo se eu fiquei rolou algum estresse entre a gente de casal e de repente a gente tem que gravar uma coisa para um cliente, o cliente não tem nada a ver com isso. A gente tem que estar em sintonia, tem que estar com um sorrisão na cara, ele tem que estar fazendo os ângulos bons. Então, para as duas coisas, é difícil? É. Mas existe um pouco de maturidade e conversa, assim, sabe? E quando não dá para conversar, a gente só finge que tá tudo bem, dá aquela respirada funda, segue o dia e faz o que tem Tipo, que ser feito. atriz, né? Vou É, encarnar o meu papel aqui para trabalhar é e a mesma depois coisa quando a volto. gente às vezes tá aqui, tá tendo um problema na família, alguma coisa, tu chega no teu trabalho e tu, tipo assim, ninguém tem nada a ver com patavina, né? Às vezes até vai ter uma brecha para conversar, mas aí quando tu chega, tu tem que fingir que tá tudo bem, principalmente se tu lida com pessoas. Então, assim, são situações, sabe? Mas tem que tentar dividir, tem que tentar. Porque a Nathalie que trabalha tem um jeito de trabalhar meio maluco. A Nath, que é a esposa, a mulher, é muito mais querida, muito mais carinhosa do que a Nathalie trabalhadora. Então não dá pra misturar isso. E o que que vocês mais gostaram, assim, dessa parceria toda, que nem tu falasse? Talvez seja essa questão de ver o resultado e ver a construção, né? Aonde a gente chegou. Isso é muito legal. Ver que a gente desenvolveu habilidades que nós não teríamos ideia se a gente não tivesse criado esse negócio juntos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do Rob de novo, cara. Ele não era fotógrafo, ele fotografava bem ruim, tá? Tipo assim, hoje ele tá com exposição, ele fez exposição aqui em Itajaí, ele já ganhou o prêmio internacional de fotografia. Então isso me deixa com orgulho danado, que se não fosse essa nossa ideia maluca de viajar o mundo, isso nunca teria acontecido, né? Eu escrevi para outros jornais, para outras revistas que eu jamais pensei que eu teria acesso se não fosse isso. Então, eu acho que não é só o crescimento junto, mas o crescimento individual também, como cada um cresceu nesses 10 anos. E eu digo assim, como a gente estar lá fora, estar exposto, como isso nos modifica também como pessoa. E é bonito de ver isso no outro, sabe? O quanto a gente aprendeu, o quanto a gente mudou, o quanto os nossos pensamentos, ideias, ideologias mudaram, assim. Isso é muito legal. Muito legal. Acho que dá uma admiração de um pelo outro, não só pra gente junto como casal, mas um pelo outro. Sim, tem aquele clichê, né? Ai, olha a bagagem de vocês agora, que todo mundo fala, às vezes, depois de uma pequena viagem, mais 10 anos, realmente é muita bagagem, né? É. A Nathalie agora pode ser palestrante de tudo, inteligência emocional, coach, o que ela quiser. Olha, eu sempre digo assim, ó, se a gente tá juntos, nós estamos juntos há uns 20 anos, vai fazer desde que a gente começou a namorar. Vamos lá, acho que tá 18, não é 20 ainda, acho que tá 18, tô arredondando. Porque assim, eu sou o homem do relacionamento quando chega na época de lembrar datas comemorativas Tá? e quantos anos a gente tá juntos. O Rob lembra de tudo, eu esqueço de tudo. Nesse ponto eu sou o homem. Mas eu digo assim, em todos esses anos, e viajando e trabalhando juntos, a gente ainda não se matou, é porque tá dando certo. Era para ser Eu sempre brinco com literalmente. isso. Eu digo, é porque a gente tá achando um caminho que tá funcionando. Uhum. E falando, né, agora um pouquinho de viagem, que a gente adora, que também é, claro, um dos nossos temas favoritos, quais são os melhores destinos para casais, né? Tanto, não sei se para fazer uma viagem mais longa ou um destino que, é bonito, é romântico. Dá as tuas dicas aí agora pra Então, gente. vamos lá. Tem aqueles clássicos que todo mundo sabe, né? Vai para Maldivas, vai para Suíça, vai para Paris. Então, esses são
clássicos românticos, que são lindos e românticos porque eles têm, né? Porque eles têm lugares maravilhosos, porque eles são cenas de filme. Só que eu sempre digo muito pros casais, sabe, Carol, assim, ó, o que que é romântico pra vocês? Porque às vezes é um casal que gosta de aventura. E botar eles sentados num resort, só tomando sol e coquetel, é legal, mas depois de 3 dias eles já estão se coçando, agoniados, vão até brigar. Então, assim, o que que vocês querem fazer juntos? Isso que eu digo, assim, o que o casal quer dividir juntos, né? Porque é uma viagem para os dois. Então, assim, não, cara, vamos bater perna, vamos comer, provar vinho. Ah, então vamos para Itália. Ou então vamos para algum lugar da França. Né? Se eles gostam de gastronomia e vinho. Não, a gente gosta, sei lá, de fazer caminhada, vamos fazer aventura. Aí tem outros destinos. Mas tem os destinos que são clássicos. Tipo, quem gosta de praia e puder ir para Maldivas, vai. É maravilhoso para ficar lá. Né? Eu sou suspeita, eu adoro a Tailândia também, né? Que eu tenho um coração, eu deixei meu coração lá. Eu Eu acho vi, fantástico. tem bastante foto da Tailândia. Eu acho fantástico para casal. Eu gosto muito. Assim, eu sou de praia também, então para mim é muito fácil falar de praia, assim, né? Então eu acho que a costa da Itália, a costa da Espanha é muito gostoso. Para quem gosta de fazer uma road trip de carro, acho sensacional. Eu vim de uma viagem de 20 dias na Sicília de carro. A gente comeu bem, a gente bebeu vinho, a gente ficou em lugar lindo, a gente viu coisas belas, a gente se namorou, cara, muito romântico e não é muito turístico ainda, sabe? Assim, então não tem aquela coisa de badalação de turista. Então tem muito destino legal para casal, assim, sabe? Até mesmo aqui no Brasil, cara, é que eu fico falando para fora, mas é porque eu me empolgo, né? Mas até mesmo aqui no Brasil, eu adoro, um exemplo, ir aqui pro sul e pra Praia do Rosa. Eu acho Uhum. muito gostoso. Tu pega um chalezinho, pega um hotel gostoso com teu parceiro, parceira, toma um vinho, dá umas caminhadas na praia. Acho que estar em um momento romântico, acho que vai mais do teu estado de mentalidade que quer fazer aquilo romântico do que necessariamente do lugar, sabe, Carol? Verdade. E na Itália vocês chegaram a morar também? Sim, moramos. A gente, nesses 10 anos, a gente ficou muito tempo no Sudeste Asiático. Então, eu digo que eu até tenho um amor pela Tailândia, porque a gente usava a Tailândia como base, de lá viajava para os outros países. E daí a gente decidiu criar uma base na Europa, porque a gente, por questão de trabalho, estava trabalhando mais com empresas na Europa. E daí escolhemos morar em Turim, no norte da Itália. Aí a gente teve 6 meses maravilhosos lá, baseados, e daí veio o Covid. Aí a gente pegou a primeira onda de Covid, a gente estava na Itália, assim. Nossa, Então daí a gente... onde começou, Assim, né? perfeito. Ali. Quer dizer, quando foi vindo, né? Foi vindo. Perfeito, assim, foi o momento, falei, vamos ver na Itália. Bum, veio o Covid. Mas foi uma experiência sensacional. Eu adoro, né? E daí a gente íamos ficar mais tempo lá, mas por causa das restrições, a gente voltou para o Brasil em 2021, janeiro de 2021, porque lá estava muito complicado, muito restrito, sozinhos. E aí passamos um tempo no Brasil, e daí quando as fronteiras abriram de novo, a gente fez a mala e saiu de novo pelo mundo. Uhum. E que nem falasse ali, né? Como escolher os roteiros que agradem os dois, de olhar o perfil e saber o que o casal gosta, mas assim, para chegar num consenso, qual a tua dica ou como que tu orienta teus clientes Então, hoje? é isso que eu converso muito, eu até usar um exemplo de um casal de clientes meus, que eles estão na minha consultoria de viagem, por exemplo. Ela adora praia, mar, ela quer fazer aula de mergulho, eles estão indo para o Sudeste Asiático, para Tailândia. Ela gosta de mergulho, ela quer fazer passeio de barco, ele gosta, mas ele não é daquela pessoa peixe que vai ficar na água. Ele fica muito tempo no sol e fica queimado, não é a praia dele, não é literalmente a praia dele. Não é a praia. E ele quer ver a questão de templos, ele quer ver, ele gosta de gastronomia, ele quer provar. Então, o que eu conversei com os dois? Eu acho que assim, é uma viagem para os dois, né? Não é para os dois. Então, os dois têm que estar dispostos a fazer coisas que gostam e também a deixar o parceiro fazer coisas que gostam. Tem que ser dividido, Meio a meio, né? porque senão gera cobrança no meio da viagem já. Então, e se tu não vai com isso meio que pré-conversado, pré-estabelecido, vamos supor que eles chegam primeiro no destino de praia, vai dar 3, 4 dias de praia, o marido já vai estar, pô, que saco, né? Mas se ele souber que depois de 3, 4 dias de praia ele tá fazendo coisas que são legais para ele, aqueles 3, 4 dias de praia vão passar bem mais fácil. Ele vai curtir o coquetel lá na areia da praia, embaixo do guarda-sol, com muito mais tranquilidade, até prazer, porque ele sabe que ele também vai fazer coisas legais para ele. Ou então, às vezes, assim, tem um casal que ele quer muito ir pro estádio de futebol ou assistir um jogo. Cara, o cara gosta de futebol, vai a mulher ficar com o nariz torto. Então, o que a gente faz na consultoria? Enquanto ele vai pro jogo, cara, vai fazer umas compras de shopping maravilhoso. A gente divide, a gente faz.
Entendeu? Porque nem sempre tu precisa estar juntinho. A viagem é dos dois, mas se tu não gosta de fazer aquela atividade, um faz uma coisa, o outro faz outra, todo mundo se reúne depois para jantar feliz da vida. E eu acho que é muito isso de Sim. conversa, volta à comunicação e conversar, sabe? Se todo mundo tem o mesmo gosto, super fácil, né? Mas se tem gostos diferentes, o legal é conversar e dividir, dizer assim, olha, então a gente faz isso pra ti, a gente faz isso pra ti. E o que a gente vai fazer pra nós? Porque também isso é muito importante. Tem que ter o de um, o de outro e atividades juntas também. Uhum. E que nem tu falasse, né? Tanto para casal quanto, sei lá, se estás num grupo de amigos ou com a família também. Para não rolar o estresse, tem que fazer Tem isso, que né? fazer Não, isso. se a pessoa vai obrigada já para atividade, já, né, vem com aquele bico, depois já briga, e ai, porque eu fiz porque vocês queriam, e daí começa a cobrança. Não, e daí já Então tem que quebra o ter. clima para a viagem inteira. Daí a viagem já fica, se é no começo da viagem mesmo, daí já fica péssimo pro Exato. resto da viagem. Né? Então, por isso que eu falo que às vezes é tão importante, mesmo quando as pessoas me dizem, ai, Nath, mas eu não quero ir com tudo planejadinho, porque eu quero ter espontaneidade, porque é muito legal de chegar lá e sentir, ah, não, hoje eu quero fazer tal coisa. Mas já pré-estabeleçam algumas coisas para ficar claro de que a viagem é para os dois. Sabe? Que a viagem vai ter atrativos e graça para os dois, para não ficar ninguém de cara fechada. E falando da resolução de conflitos, né? Tens alguma dica para não brigar ou se acontecer, como resolver também? Olha, para não brigar, era só se tudo desse muito certo, não tivesse nenhuma situação de estresse. O que às vezes acontece, ou então, agora eu vou fazer propaganda do meu peixe, ou contrata uma consultora de viagem que planeja tudo e daí não dá errado. Com certeza. Não, mas brincando, mas assim, viagem é uma situação em que tá propício a dar um perrenguezinho, né? É voo que atrasa, é hotel que deu, não era tudo aquilo que a gente esperava, um guia que apareceu atrasado, atrasou tudo. Então tem essas situações de perrengue, né? É, eu vou dar exemplo, eu tenho algumas dificuldades alimentares por causa de alergia. Então a gente chega no restaurante e acha que vai ter um prato que eu posso comer, daí não tem, daí eu tô com fome, fico brava porque eu tô com fome, não tenho como comer. Essas situações acontecem. Então, assim, primeiro que eu digo é respirar fundo. Né? A primeira coisa é que minha mãe me ensinava, respira fundo e conta até 10, não, até a gente ficar nervosa. Mas é bem isso, respirar fundo e pensar, cara, eu tô tendo esse problema, mas olha onde eu tô. Tô eu o quê? Em Fernando de Noronha? Tô eu no Rio? Tô eu aqui no baita restaurante de São Paulo, só que eu não posso comer o prato porque eu tenho alergia? Ah, eu tô, sei lá, nessa praia maravilhosa. Pô, podia ter um lugar pior para ter problema, vamos ser sinceros, né? Então, primeiro já se situar nesse momento, assim, tá, tô tendo um perrengue, tô tendo um problema, mas tô aqui viajando numa coisa bacana. E uma das outras, a segundo passo é assim, tá, deu isso de errado. O que eu posso fazer para melhorar? Porque se eu foco no problema, a gente vai brigar, principalmente se faz com um parceiro. Porque daí já vem aquela história, ah, mas a gente tinha que escolher esse restaurante mesmo, né? Aí já vem aquela coisa, que é normal. Então, assim, tá, escolhemos esse restaurante. O que podemos fazer? Já fizemos o pedido? Não. Podemos levantar e ir embora? Podemos pedir para o garçom trocar alguma coisa? Então, tentar focar na solução. Porque quando a gente está viajando, geralmente a gente já está num ambiente desconfortável, um ambiente desconhecido. Então, assim, tá. Então, para e pensa, o que eu posso fazer? E às vezes, nesse momento, é muito legal o parceiro ou a parceira tomar, tá, ok, estamos com um problema. O que a gente pode fazer para resolver, Nath? Ou então eu olhar para ti, tá, Carol, estamos aqui. O que a gente pode fazer? Porque às vezes, quando o problema é com a gente não consegue ter esse momento de lucidez, assim, a gente só fica bravo, né? Uhum, Então, a pessoa que tá com ela, e não assim com cobrança, ah, não, tá, mas assim, será que se a gente fizer isso, resolve? Então, ter essa respira fundo, o que podemos fazer para resolver? E a terceira coisa que é ótima, tira sarro, cara. Se tu começa a rir do problema, daí já suaviza o negócio, aí já vira história para contar, sabe? Então, são as minhas técnicas, eu digo, de sobrevivência aí na situação de problema quando eu tô com alguém, que eu não quero gerar uma situação de estresse muito grande, né? Então, são uhum. essas três coisas que funcionam, geralmente. E tirar sarro é o melhor. Sim, e pode ver como é engraçado isso, né? Porque como tu falou, quando tu tá viajando, isso tu consegue tirar sarro ou fazer daquilo, né? Ai, vamos relevar e tal, se torna muito mais leve e se torna uma história para contar. E no dia a dia, como falta isso, porque é ali na correria e tem que trabalhar e não sei o quê. E as pessoas já não têm esse olhar, porque daí não estão vivendo aquele momento. Olha só como faz a diferença, né? Faz mesmo. E eu digo assim, se situar e dizer assim, tá, eu poderia estar sofrendo lá em casa, no frio, né? Comendo só uma coisinha simples. Não, mas eu tô sofrendo um problema aqui. Pô, isso já ganha Isso. pontos, né? Já é um sofrimento diferente, né? Então, assim, até ter esse olhar já muda o desespero. Vamos supor um exemplo. A gente uma vez ficou, a gente reservou um Airbnb e simplesmente a pessoa não apareceu lá para abrir. Então, a gente não tinha onde dormir. Eu falei, mas não Nossa. tem onde dormir, tô em Paris. É
um sem teto melhor, vamos dizer assim, né? E daí tu Mal, brinca com a situação. mal eu sento em cima da mala de uma avenida movimentada, né? E Não, a passo gente aí dá uma jeito. boa vista. A gente dá jeito, mas eu digo assim, daí se tu brincar com isso, né? Claro, a gente estava preocupado, tudo, a gente precisava de um lugar para dormir, eram 11 da noite. Mas, enfim, o fato de tu só tentar tirar esse sarrinho e amenizar esse olhar, faz até tu pensar mais rápido para solucionar o problema, sabe? Funciona. É verdade. E como manter o romantismo, né? É claro que vocês tiveram ali essa rotina intensa de estrada e trabalho, que nem a gente falou da convivência, mas mesmo no dia a dia, assim, agora a Nathalie que já passou toda essa experiência e voltou, como que tu mantém o romantismo aí? E agora acho que talvez até para ti é mais desafiador, né? Porque daí tem tanta lembrança boa, daí agora também tem a questão da comparação, né? Ai, meu Deus, agora eu tô aqui presa em casa, né? Olha, falasse tudo, tá? Falasse tudo mesmo, porque eu até estava conversando com a minha analista essa semana sobre isso, porque a gente ficou tão acostumada eu fiquei tão acostumada com o novo, de estar sempre explorando algum lugar, de estar sempre com essa serotonina, adrenalina alta, tudo. E daí a gente volta, cara, eu amo o Brasil, eu amo aqui onde a gente tá. Mas queira ou não queira, é uma vida mais linear, assim, né? Eu já sei onde eu compro tudo, é a mesma língua que eu falo, a mesma comida e tal. Então a vida fica um pouco mais tranquila. E daí, às vezes, eu fico nessa agonia, tá faltando alguma coisa, sabe? Mas é O só por bichinho questão de. tá ali Tá, coçando. tá. E assim, eu e o Rob agora não estamos nesse exato momento, a gente tá com o Love Road ainda, a gente tá com um projeto, mas a gente também tá percorrendo, correndo atrás de projetos separados, então a gente não tá mais 24 horas trabalhando, né? Então, até manter o romantismo que antes era tão presente nesse momento de viagem agora, é algo novo que a gente está trabalhando também, tô sendo bem franca em colocar isso. E eu acho que uma das coisas principais, eu acho não, eu acredito, Carol, que assim, é o jeito que a gente trata um ao outro. Não é porque você tá com alguém por 5 meses ou que você tá com alguém por 20 anos, o bom dia de manhã, o beijo, boa tarde, ou você faz isso pra mim, por favor, você dá licença, um bom dia pra você, que bom te ver voltando pra casa. Eu acho que essas pequenas coisas, elas além de trazerem leveza pro dia a dia, mostram o bem-querer, sabe? Porque mais do que amor e paixão, a gente tem que tratar um outro com carinho, principalmente as pessoas com quem a gente divide a nossa história, Uhum. sabe? Eu acredito muito nisso, assim. Então, às vezes eu vejo muitos casais que eles ficam, claro que a gente briga, fala coisa, mas eu quero dizer assim, no dia a dia, que eles ficaram ríspidos um com o outro, sabe? E Uhum. eu acho que esse é o primeiro sinal que a gente tá perdendo o romantismo. Enquanto eu puder Uhum. olhar pro meu parceiro, pra minha parceira, com ele de pijama, descabelado de manhã, e dizer assim, oh, como tu acordou lindo com esse cabelo horrível. Mas sabe, enquanto a gente puder ver essa graça nas pequenas coisas no dia a dia, eu acho que isso mostra que a chama ainda tá acesa. Daí disso, a gente parte para coisas de fazer rituais em casa, assim. Eu e o Rob, a gente deu agora para preparar nosso almoço para a semana. Então, chega na segunda-feira à noite, a gente começa a cozinhar, a gente toma uma tacinha de vinho. A gente fez desse momento que seria uma meio que obrigação do dia Uma a coisa dia para organizar a nossa vida, chata, né? Uma e o momento de estar nós tarefa. dois juntos fazendo alguma coisa, sabe? Então eu acho que criar esses pequenos momentos, é sair para fazer um date para namorar de vez em quando, sabe? Mandar uma mensagem do nada, pô, tô com saudade de ti, um beijo, te amo. Acho que são pequenas coisas, muito mais do que grandes presentes ou grandes viagens. Porque quando a gente tá nessa calor da emoção de uma viagem, a gente fica com o romance lá em cima, né? Tudo Tudo. é festa, né? Tudo é festa, né? Meu Deus, né? Fica com tudo. Assim, parece dois adolescentes. E no dia a dia, que a gente tem, né, lidar com mais coisas, tudo fica um pouco mais difícil. Então, eu acho que essas pequenas coisas, elas são essenciais para manter o amor e o romance. Legal. E como tu falaste, né? São coisas tão simples que, por exemplo, hoje, sei lá, se um dia estás ali um pouco entediada com as tuas receitas, eu gosto, sei lá, da comida tailandesa, então aquilo já vai te trazer a memória. E assim, mesmo que uma pessoa que ainda não viajou, também pode incrementar esses momentos de outra Sim, forma, né? eu sou suspeita, porque eu gosto muito de comida. Então, assim, eu e Uhum, o Rob cozinharmos é uma coisa para mim. É uma coisa boa para mim, é um momento bom. Não sei se para todo mundo é assim, uhum. talvez outras pessoas vai ser assistir um filme e comer pipoca, outros vai ser fazer uma massagem no pé. Cada um sabe o Sim. seu ponto forte, né? E o que o parceiro gosta. Então, eu acho que é realmente nisso, assim, focar nessas pequenas coisas, porque isso mostra também que vocês construíram uma cumplicidade e uma história juntos. Então eu sei o que pode nos fazer feliz e pode ser uma coisa pequena e resgatar isso e lembrar isso é muito legal. É que nem tu falaste, né? Acho que essa questão da admiração, do respeito no dia a dia ali é que realmente, né? E- Porque, ser romântico no dia 12 e aparecer com um buquê é fácil, mas é só naquele dia, né? E durante o ano É todo. bem isso. Então,
até te digo isso, isso é uma coisa que eu e o Rob a gente construiu, porque viajando, nem sempre a gente conseguia comemorar. Assim, todo dia era um dia bacana, a gente estava viajando, mas nem sempre a gente estava, né? Porque muitas pessoas imaginam que a gente sempre estava como turista, todo dia fazendo uma atividade. Uhum. Não, às vezes a gente estava em um lugar diferente, mas sentado na frente do computador, trabalhando das 8 da manhã. Ai, perdão, das 8 da manhã às 9 da noite, entendeu? E saindo só para almoçar e tudo. A gente tinha uma rotina de trabalho, a gente fazia academia, a gente só vivia uma vida em diferentes lugares. Então, assim, mas nem sempre a gente tinha clima de romance. A gente passava sempre os natais sozinho, sabe? O ano novo nem sempre tinha muita gente para comemorar. Dia dos namorados, dia 12 é só aqui no Brasil, no resto do mundo é dia 14 de É fevereiro. em fevereiro, Então, assim, então muitas das nossas datas, elas comemorativas, elas passavam em branco. Então, a gente tinha que celebrar a vida e o romance no dia a dia, de outro jeito, porque não tinha essas celebrações grandiosas, não tinha essa lembrança do comércio me dizendo que é dia dos namorados, sabe? Uhum. E isso fez, acho, até a gente dar valor que não precisa só ter a data importante, né? Que a data importante é só uma lembrança aí, ó, tá fazendo o resto do ano também. Excelente. E falando um pouquinho, né, dos pés no chão aí, Nathalie, vocês agora voltaram em definitivo, agora eu não sei se pode contar aí por causa da família, né? Ou o que que fez vocês retornarem agora? Vão dar um tempo por aqui, e vão planejar uma nova aventura daqui a pouco? Então, assim, uma coisa eu posso te dizer certo. Definitiva é uma palavra muito forte e que quase não existe no meu vocabulário. Depois de tudo que eu vivi, definitiva é algo muito Foi complicado de arriscado. assumir. Muito arriscado. Posso não cumprir. Não, nós viemos para o Brasil no finalzinho de 2023, com a ideia de ficar 6 meses. Ficar Natal, pegar o aniversário do meu sobrinho, do filho do irmão do Rob, Gabriel, que é uma coisa mais gostosa, e passar o aniversário da mãe dele. E depois a gente voltaria para a estrada. Mas a gente chegou aqui e percebeu que os nossos familiares estão envelhecendo, né? A gente está passando muito tempo longe e perdendo algumas coisas que são importantes. Como eu te falei, eu não me arrependo de nada de ter ido embora 10 anos, mas eu percebi que nesses 10 anos, que foram maravilhosos, eu abdiquei de muitas coisas. Eu fiquei longe das pessoas que eu amo. Eu fiquei longe dos meus amigos e amigas, né? Eles tiveram filhos, o meu cunhado teve filho, eu vi o Gabriel bebê e depois eu vi o Gabriel com 2 anos. E queira ou não queira, isso começou a ter um peso muito forte, sabe, Carol? Começou a pesar também que quando a gente começou a viajar, era sensacional ser uma Zé Ninguém no mundo. Ninguém me conhecia. Ah, que maravilha! Oi! Mas de repente começamos a sentir falta de pertencer, sabe? De ir na padaria e a pessoa da padaria dizer: Bom dia, Nathalie, tudo bem? Quer um pão e uma massinha? De ter esse, sabe? De saber as coisas, sabe? Começou a sentir falta um pouco disso. Eu acho que isso vem com a maturidade também, com muito tempo de estrada. E nós viemos e daí não deu vontade de ir embora. E claro, tiveram algumas mudanças grandes no mundo com relação até à questão de conteúdo digital na internet. Tivemos algumas questões de saúde. Aí a gente ponderou bem e falou, cara, vamos ficar. Vamos ficar. Só que a gente ficou nessa berlinda de decidir se ia ficar ou não ia ficar até quase meados do ano passado. Acho que foi em junho, julho do ano passado, quando passou os nossos aniversários, que a gente sentou e conversou. Cara, não dá pra ficar assim, né? Temos que decidir. E daí nós decidimos fincar, não raízes, mas fincar um pouquinho, montar tenda aqui no Brasil, até para correr atrás de projetos pessoais. Então, estou no Brasil, no momento. Não sei por quanto tempo, não sei por definitivo. A gente continua viajando, né? A gente fez uma baita de uma viagem no começo do ano para Argentina de moto, que foi sensacional. Nunca tinha viajado de moto. Nossa, que aventura, Não, né? muito. Meu Deus, as minhas costas e o meu bumbum ali naquela moto, senhor. Mas isso é para uma outra live. Mas E decidimos ficar, assim, sabe? E estou muito feliz com a decisão. Estou muito, muito feliz mesmo. Aí, com ficar aqui, isso nos deu tempo e também toda a estrutura para eu abrir minha agência de viagem. Eu já fazia as consultorias, eu trabalhava com roteiros personalizados e fazia toda a parte de planejamento personalizado de viagens. Mas agora eu tenho a agência, o hobby voltou para o comércio exterior também. Apareceu um projeto muito bacana para ele. Ele decidiu abraçar. O Love and Road continua. A gente também tem um outro site de viagem sobre uma cidade italiana, que é Turim, que a gente morou. Então, assim, estamos fazendo mil e uma coisas. Uhum, legal. E, bom, ia te perguntar como é que vocês lidavam, né, com o cansaço e a saudade da família, né? Mas eu acho que o teu retorno aí responde um pouquinho que agora vai dar para descansar e ficar mais perto deles, né? Sim. E assim, como eu falei antes, todo mundo que viaja sabe que volta cansado. A gente sempre precisa de uma férias depois das férias. Isso é normal, né? Porque a gente faz muita coisa. E a gente na estrada também trabalhando, tudo, era cansativo. Até porque eu digo assim, é um cansaço mental muito grande de
do novo toda hora, da adaptação. Eu nunca pensei que eu pudesse ser tão adaptável. Eu nunca imaginei, sinceridade, assim. Porque a Nossa, gente pensa, meu, sim. tem as minhas frescuras, tem as minhas dificuldades e tal. Mas quando tu tá lá no olho do furacão, é isso que a gente tem? É isso que a gente tem? Eu já imaginei que eu nunca imaginei que eu fosse dormir em lugares que eu dormi, andar em lugares que eu andei, eu já comi comida que eu nem sei o que tinha dentro. E pra mim era impensável, sabe? Só que e isso é maravilhoso, maravilhoso. Só que isso cansou também. Bem, isso chegou um tempo que assim, e até não só cansa, mas a gente perde um pouco aquele olhar de entusiasmo. Porque vira uma coisa, assim, tá, mais um lugar, eu tenho que ir, eu tenho que produzir conteúdo, porque a gente sempre estava trabalhando durante a estrada. Então foi bom voltar para o Brasil até para dar esse respiro depois de tanto tempo, assim, né? Uhum. Para quem sabe também agora voltar e não ser tão pesado, né, na Sim, questão do trabalhar, de curtir mais também, né? também, gostaria muito. E vocês já passaram algum Dia dos Namorados em um lugar inesquecível, assim mesmo que lá fora seja fevereiro, né? Ou talvez não o Dia dos Namorados, mas que nem falasse ali algum destino assim que, ai, nossa, esse é inesquecível, eu gostaria de voltar. Então, assim, eu tenho a sorte ou o problema de que meu Dia dos Namorados no Brasil em junho é bem próximo do meu aniversário. Então a gente acaba fazendo uma comemoração combo. O que é muito bom, porque às vezes eu ganho experiências maravilhosas, mas o que às vezes é muito ruim, porque eu só ganho uma. É dois em um É daí. dois em um. Mas teve sim, tipo, uma dessas comemorações que foi sensacional. A gente estava em Singapura e eu não sei se, né, se o pessoal lembra ou conhece, tem um hotel em Singapura que tem uma piscina, assim, que vê toda a cidade. Lá em Aham. cima tem um Parece bar. E parece, assim, bem. bem alto, parece uma prancha de surf em cima, assim, né? Aham. Que é o Marina Bay Sands. Lá em cima tem um bar sensacional, que é o Selavi. E ver o pôr do sol lá de cima, comemorando essa data, foi maravilhoso em cima da cidade. Então, é uma coisa assim, a Nathalie, de 2013, 2012, nunca imaginou que estaria fazendo isso. Não é nem só por estar lá ou por ser um lugar mais chique, não. É pelo fato de fazer uma coisa que eu jamais tinha imaginado que poderia acontecer, sabe? Então, teve isso. É, teve um combo aniversário de As Namoradas aí que mostra, volta aquele assunto que eu falei de saber o que seu parceiro gosta, entender que nem sempre é igual. Eu amo pesto. Eu amo pesto. Macarrão, massa, Uhum. qualquer coisa com molho pesto. O Rob não gosta. Ele não gosta, não é a praia dele. E aí? Mas quando a gente morava na Itália, tinha uma cidade que é a cidade do pesto. E ele me levou a passar um dia lá e comer pesto, mesmo sabendo que não era a praia dele. Mas assim, então isso mostra um pouquinho da gente também se dedicar ao nosso parceiro e parceira para estar fazendo uma ocasião, uma viagem especial. Então a gente foi para Gênova, que foi sensacional também. Eu tenho bastante coisa. Ao mesmo tempo, eu também tenho coisas simples. Por exemplo, Uhum. que a gente estava no interior da Bulgária, uma vila na montanha. Se tinha, acho que 50 casas era muito. E não tinha loja, não tinha nada. Mas o Rob pegou, foi lá era uma montanha, então tinha campo e tal. Ele foi lá, pegou um monte de flor do campo, juntou, me entregou com papel um vale presente. Falou assim, quando a gente voltar para a cidade, eu tenho um presente para ti. Eu conto. E me deu aquele ramalhete segurado na mão, porque nem laço tinha para amarrar. Mas aí é que nem falou, né? São flores da montanha da Bulgária. Não é qualquer coisa, Mas eu né? te digo assim, então, quando volta também aquele assunto das pequenas coisas, poderia ter passado em branco, mas aí Uhum. ele colheu as flores e me deu um Foi vale lá e presente. fez. No melhor estilo Rodrigo Hilbert, né? Foi lá e fez o buquê dele. Nathalie, e tu falasse, né, claro, dos destinos românticos. Na Itália passasse muito bem, obrigada, né? Imagina. A Toscana, tu chegou a ir? Sim, sim, passei pela Toscana. É sensacional. É que assim, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que a Itália ela tem regiões muito legais e Some muito um pouquinho distintas. teu áudio. Oi, tá me ouvindo? Ai, peraí, é que eu acho que tocou aqui meu telefone bem na hora da live, Tranquilo. gente. Essas ligações automáticas ninguém Ah, não, merece. é ao vivo, então isso acontece. Mas cortou um pouquinho teu áudio, se tu puder Então, o que repetir eu estava essa. falando da Itália, que eu gosto muito da Itália, é que a Itália ela tem muitas regiões distintas dentro do país, né? Então a gente tem a Uhum. Toscana, que é sensacional, é muito legal. Tem a parte das montanhas, que também, né, as Dolomitas, ou até os próprios Alpes ali na parte de Piemonte, que é sensacional. Tem o sul, para quem gosta de praia. Então, assim, eu sou suspeita porque eu acho a Itália um destino muito completo. Não só porque eu morei É. lá, mas é um destino muito completo. Não dá para falar, a França, a Espanha também são, mas eu digo que, e até por a nossa descendência, né? Eu não sou descendente italiano, o Rob é, mas assim, aqui no sul a gente acaba tendo bastante descendente italiano, então acho que acaba sendo mais próximo, né? Até do nosso coração, assim. Uhum. Mas, e acho Uhum. um destino excelente para casal.
Excelente para casal. E fora a gastronomia, né? Que, meu Uhum. Deus, eu amo comida Nem italiana falem, também. eu gosto dos É, vinhos. e que dica é que tu dá para o casal, por exemplo, que precisa se reconectar, né? Mesmo, tu falasse, mesmo sem sair de casa, ali pode fazer, né, a programação ali no dia a dia, mas não sei se tem algum destino assim de que quer aí ah, colocar uma chama na relação, se tu tem alguns outros para recomendar. Ai, meu Deus, vamos pensar, isso é muita responsabilidade. Olha, eu acho que um destino em que vocês pudessem ficar bastante tempo juntos, tá? E assim, destinos. Acho legal se o casal curte destinos de inverno para isso, porque daí tu é obrigado a ficar na cabana, friozinho, aí tu vai ter um jantar. Então, acho isso é legal para até conectar, porque às vezes um destino muito urbano, com muitas coisas para fazer, vou dar um exemplo, sei lá, Roma, Madrid, Lisboa, que tu vai bater perna o tempo inteiro, tu chega no hotel cansadíssimo. Então, se a gente vai namorar, se vai rolar aí um romance, alguma coisa, já é meio difícil, porque a gente já chega com o pé cansado, né? Todo mundo exausto. Então, um destino até que seja um destino com poucas atividades, que tenha essa questão de ter uma conexão maior. Acredito que, assim, hotéis experiências, ficar numa vinícola é muito legal. Ou ficar num resort com uma praia bonita é muito legal, porque daí vocês vão passar tempo juntos. Então, eu acho que. E é aquele, né, um lugar bacana, bonito, que daí te deixa com mais bem-estar, te deixa pra cima, alegre, eu acho bacana. Gosto muito de alguns destinos, gosto muito de Amsterdã, apesar de ser bem badalado, mas acho um destino legal, tá? Para casal, gosto muito. Paris é um tanto quanto clichê, pode ser muito cansativo, tá? Mas também se é quer investir num hotel legal, acho bacana. Mas gosto muito de destinos de praia para isso e destinos de montanha. Montanha eu acho um charme, tá? Para casal. Uhum. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho bem gostoso, assim. Né? Tu come bem, E deixa. lá mais pro norte da Europa, assim, Noruega, esses lugares chegasse aí também, bem Cheguei, friozão. cheguei. Daí, assim, quando eu falo de frio, daí a gente tem o frio e tem o friozão, né? Então tem que saber que Uhum. esse lugar é muito friozão. Eu fui e achei sensacional. Quando a gente fez Finlândia, a gente fez Noruega, fez Suécia e fizemos Dinamarca. Eu tava tentando lembrar a ordem dos países. E é incrível, é belíssimo, belíssimo, tá? Acredito que tem outras opções, assim, ó, viajar de trem eu acho legal que conecta o casal, porque tu vai viajando juntos. Aí, às vezes, alguns trens tem restaurante, tu faz e tu vai vendo a paisagem. Dá Acredito ser preparando muito também, dá né? preparada. Acredito que é muito mais gostoso do que um avião na questão de conversar, de relaxar. Acho o trem uma opção muito bacana, se não quiser pegar carro, e na Europa dá pra fazer de trem de boa, assim, sabe? E, e principalmente em destinos bonitos. Eu acho que a beleza dos olhos, a gente ver coisas bonitas, deixa a gente também mais suscetível a ficar amoroso, a ficar carinhoso. Eu acho que o Rob quer voltar para Amsterdã, Ele e ó, ele botou ali. comentou Amsterdã. A gente gosta Acho que ele muito de vai Amsterdã. sugerir para Nathalie. Nathalie, amei. Não sei se queres contar mais alguma aventura ou coisa em especial antes da gente encerrar, assim, que tu gostaria de compartilhar. Ah, eu diria para as pessoas, viajem o máximo possível. E não precisa, assim, eu falo muito exemplo de viagem no exterior, porque assim, depois que eu cruzei o Atlântico, ficou difícil de voltar. Então eu viajei muito lá fora. E até digo que é triste que eu não conheço tanto o nosso Brasil, estou conhecendo agora o nosso Brasil e América do Sul, o quanto eu conheço lá fora. Mas viagem nem que seja para a Vila da Esquina, nem que seja para outro bairro ou Para para o outra cidade. Porque UBC, né? eu vou para o Urubici pro meu aniversário, hein, ó. Semana que vem. Então, assim, viagem, porque quando a gente viaja, a gente sai da nossa mesmice, sai do nosso ambiente, a gente vê coisas diferentes, a gente vê pessoas diferentes, belezas naturais diferentes. E isso dá criatividade pra gente, isso dá bem-estar, isso faz a gente perceber que o mundo não é só os nossos problemas ou as nossas coisas boas ao nosso redor. E quanto mais a gente percebe o mundo lá fora, quanto mais a gente vê que existem coisas diferentes, que existem opiniões diferentes, mais a gente percebe que cada um tem que cuidar do seu, viver bem, ser feliz, ser tranquilo. Então viagem é muito prazeroso. E se precisar, tem a assessoria da Nathalie Por também, favor, né? né? Queres, Eu não ia queres fazer deixar os propaganda. teus arrobas aí para o pessoal que quiser saber mais? Eu não queria fazer propaganda descarada de novo, mas eu vou fazer. Ó, pode. Pessoal, quem quiser qualquer dica de viagem, pode me chamar no Instagram aqui no Love Road, que é o nosso Instagram do blog. Eu também tenho meu Instagram pessoal, que é o Nat, Nat
Teduc, Nath, N-A-T-D-E-D-U-C-K, que é o meu pessoal e o que eu faço as consultorias, então lá tem bastante dica também. E no que precisar conversar de viagem, gente, eu amo. É uma coisa que me dá muito prazer. Então, se eu puder ajudar com qualquer dica, qualquer coisa, independente de consultoria, de contrato, estejam abertos a conversar. E se precisar de uma agência de viagem, também fala falar comigo. E os teus pacotes não são só para casais, qualquer tipo de viagem. Não só para casais. Tem casais que estão indo casar na Tailândia agora, tem um de lua de mel, mas já fiz família de 3 gerações viajando juntas, já fiz pais e filhos, solo. Agora eu tenho uma cliente que está indo para uma viagem de 5 meses pela Europa sozinha. Então, assim, Ai, para que todo mundo. tudo. E é legal, é bem isso. O legal é que eu vendo se precisar de um pacote pronto, mas a gente constrói a viagem de acordo com o gosto do viajante. Então, acho que isso é muito legal. Nesse sentido, tu tens uma viagem perfeitinha no teu gosto, com o teu estilo, com o teu orçamento, com a tua pegada. Isso é muito bacana. Isso faz a experiência ser totalmente diferente. Com certeza, bem personalizado. Então, já que a gente está aí na live comemorativa dos namorados, e você é jornalista, né? Então, para finalizar aqui, se tu pudesse deixar uma mensagem de amor para o mundo, né? O que você e o Rob diriam? Nossa, que responsabilidade. Eu diria para respeitar e olhar com carinho tudo e todos. Independente se me agrada aos olhos, independente se eu concordo ou não, independente se eu acho estranho ou acho certo, porque tudo isso é ponto de vista, tudo isso é perspectiva, né? O que é verdadeiro para mim pode não ser para ti, pode não ser para o fulano de lá, pode não ser no outro país. Então, existem muitas verdades aí fora e a gente não sabe o que cada um está vivendo e o mundo está ficando muito duro. Então, se a gente conseguisse olhar um para o outro com mais carinho, com mais compaixão e com mais respeito, principalmente, e não tentar me preocupar em mudar a vida do outro, não. Eu mudo a minha, eu cuido do meu, eu faço o meu e deixa que o outro faça o dele. E respeito um ao outro, eu acho que a gente teria um mundo melhor para viver. Maravilhosa, arrasou. Nathalie, amei. Espero que a gente tenha mais oportunidades aí de conversar e será sempre bem-vinda aqui para falar dos teus projetos. Muito obrigada, Carol, foi um prazer imenso meu. Espero ter colaborado aí pro canal, para informação das pessoas. E sempre que precisar de alguém para falar de viagem, relacionamento, orçamento de viagem, estamos aí. Agora a gente já pode fazer até como se diz, uma série, né? Porque assunto não Sim, falta. Nathalie responde. Nathalie responde sua dúvida semanal, um quadro. Obrigadão, Obrigada, também. né? Um beijão, Boa tá? E até noite. mais. Beijão, tchau, tchau.